Boa noite, alunos. Hoje vamos ter uma aula de análise de circuito, uma aula mais ou menos, uma aula especial para vocês. A pedido de muitos alunos que entraram em contato com a tutoria, a gente vai trabalhar com senoides e fasores. Meu nome é Viviana Zurro, eu sou engenheira eletricista eletrônica, eu me formei na Argentina, dá para sentir pelo meu sotaque. Bom, aqui está o professor Fred, está na câmera, e o professor Vinícius está no chat. Ele vai estar interagindo com vocês. Qualquer dúvida que venha a surgir à medida que a gente vai conversando, vocês podem passar para ele, que ele vai passar para mim. Uma das maiores dúvidas que está surgindo, que eu vi nas tutorias, é o fato de que por que tem que ser transformado o sinal, qualquer sinal senoidal para cosseno, para ter o fasor. A gente vai trabalhar nisso daí porque é uma questão muito importante. Geralmente os livros tratam meio que por cima esse assunto e ele é fundamental para todos nós que vamos trabalhar com processamento de sinais. Então, senoides, a gente tem a senoide no domínio do tempo e o fasor está no domínio da frequência. Qual é a relação entre esses dois? A gente vai ver agora. Primeiro eu vou dar uma explicação básica e depois eu vou resolver um problema passo a passo para vocês, para que vocês saibam como é que a gente vai trabalhar. Para que já vão se acostumando na nomenclatura nas engenharias, sinal variável é V minúsculo e sinal contínuo ou constante é V maiúsculo. Essas duas são bem diferentes. No domínio do tempo, a gente vai trabalhar com sinal variável, ou seja, com o V minúsculo, I, P, seja lá o sinal que for. E no domínio da frequência, como o valor do fasor, o módulo é constante, vai ter sempre o mesmo valor, a gente vai trabalhar com maiúsculo. Vejam aqui uma onda senoidal. Eu coloquei já o cosseno, porque a gente vai trabalhar na base do cosseno. A onda branca tem essa forma aqui, V pico cosseno de ômega t. E a onda azul, ela está deslocada, está adiantada, vem na frente, ela já aconteceu antes da onda branca. Por isso eu tenho V pico cosseno de ômega t mais φ, onde φ é o ângulo correspondente a esse lapso de tempo. O ângulo φ vai ser equivalente a esse tempo que eu tenho entre essa onda e essa outra onda. Por enquanto, eu vou deixar isso daí assim para vocês, porque não vai trazer muito problema por enquanto. Como é que se gera essa onda? Vejam aqui, ó, o fasor. O fasor é nada mais e nada menos que um vetor que gira. Então, a onda senoidal vai ser a projeção desse fasor no eixo real, no eixo horizontal, portanto, no cosseno. Por isso é que quando a gente trabalha com fasores, se vocês têm um sinal senoidal, por exemplo, um seno de alguma coisa, vocês vão ter que passar para o cosseno. Ou seja, no domínio da frequência, o seno está aqui e o cosseno está aqui. Portanto, cosseno, o seno de um ângulo vai ser cosseno menos 90 graus. Por isso, daí é que vem a relação trigonométrica que a gente vai usar para trabalhar com fasores. Então, imagine o seguinte, a seguinte situação. Esse eixo real aqui é o eixo vertical que a gente tem aqui. No domínio do tempo é esse eixo aqui. Se eu tenho um fasor girando, ou seja, um vetor que gira com uma determinada velocidade angular, ômega, o que vai acontecer? À medida, vejam bem aqui, ó, à medida que o vetor vai girando para lá, o sinal na projeção, ele vai começar a diminuir, até que chega num ponto, nesse ponto, quando ele está a 90 graus, ele está em zero aqui a projeção. À medida que ele vai girando para o outro lado, ele vai aumentar para o lado negativo, que seria isso aqui. Depois ele volta. Então, quando o vetor está girando aqui, a projeção que a gente está enxergando é essa daqui, que seria a onda branca. Então, imagine, o vetor girando, a projeção vai fazer isso aqui. Na rota número 1, eu coloquei várias animações para que vocês vejam como é que é gerado esse sinal. Agora, se eu tenho um sinal adiantado a esse, vejam bem, ele já começou, já passou antes o pico por aqui.
a referência é o eixo horizontal positivo. Então, já passou antes, então ele já começou menor e começou diminuindo. Por quê? Porque o vetor, ele vai fazendo isso daqui assim, aqui já não tem o valor do pico, então ele vai diminuir cada vez mais, por isso que tem esse deslocamento para lá quando a onda está adiantada. Se ela estivesse atrasada, o fasor estaria aqui. Aí é que vem o seguinte, no domínio, esse daqui é domínio do tempo, ou seja, vocês vão ter o sinal em função do tempo, e esse daqui é domínio da frequência. Como é que seria o fasor, ou seja, a expressão desse fasor aqui, para essa onda? O fasor da onda branca seria V, já maiúscula, vai ser igual a V pico, que é o módulo do fasor, com o ângulo inicial. No caso dele, 0 graus, porque ele está deitadinho aqui no eixo real. Na onda azul, eu vou ter o seguinte, o fasor dela vai ser igual a V pico com um ângulo φ. Esse ângulo aqui. Ou seja, o ângulo onde ele começou a girar, o ângulo inicial. As duas têm o mesmo módulo, mas o ângulo é diferente. Então, o que vai acontecer? Essa daqui vai passar antes do que essa pelo eixo real. Então, por isso que tem, ou seja, se esses dois estão girando na mesma velocidade, vocês no domínio do tempo, vocês vão ver duas ondas senoidais desse jeito. Por isso, não se esqueçam, eu vou apagar aqui. Agora, vamos retomando a este gráfico, foi aí que ficou, né? A este gráfico aqui, por que a gente vai transformar sempre o sinal de seno para cosseno para trabalhar com fasores? Vejam bem aqui, por triângulo, teorema de Pitágoras, a gente tem o eixo real, o eixo imaginário, esse daqui é o domínio da frequência, o fasor está aí, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aí, mas só para a gente usar de exemplo. Esse fasor, ele está aqui com um ângulo inicial φ, vamos supor que é um fasor de corrente que tem um módulo I pico, que vai girar com uma frequência determinada aqui, ômega. Essa frequência ômega pode ser qualquer uma. Então, esse fasor, ele pode representar qualquer sinal de qualquer frequência. Por isso, como esse fasor aqui é independente da frequência, ele está no domínio da frequência. Então, esse fasor aqui eu vou representar como I pico com um ângulo φ. Mas esse ângulo é em relação ao cosseno. Tá? É em relação ao eixo horizontal. Por isso, é cosseno. Também eu posso dizer que esse meu fasor, ele pode ser escrito em coordenadas retangulares como x mais jy. Cabe lembrar que a gente usa o número i, que é o número imaginário, como j. Só na engenharia elétrica, matemática, vocês vão ver ele como i, inclusive em calculadoras científicas ele está como i e não como j. Por que nós usamos o j? Para não confundir com o I de corrente. Em engenharia elétrica, vocês vão usar J, não I. Agora sim, eu vou trabalhar num problema, eu vou resolver um problema onde estão todas essas dúvidas que me foram passadas pela tutoria. Não se esqueçam que a maior parte das explicações estão nesse caderninho que deixei para vocês na rota número 1, que é o caderno de senoides e fasores. Aqui tem vários problemas resolvidos, tem vários problemas de vários tipos, tanto de sinal senoidal quanto de números complexos. Então, vocês podem ver esse caderninho aqui, que ele está bem bom. Aquilo.
Que eu tenho. O problema diz o seguinte, a gente vai ter que calcular a tensão de entrada para t igual a 20 milissegundos, se a tensão aplicada aqui, vejam bem, esses dois estão em paralelo, portanto, essa tensão aqui, é igual a V, V. A tensão V é menos 5 seno de 100t, onde 100 é o ômega, mais 1860 graus. Não dá para fazer um fasor com isso daí, porque a gente vai ter que trabalhar primeiro nessa senoide para conseguir chegar numa forma de V pico com um ângulo determinado. Menos seno. A gente vai ter que trabalhar com isso daqui para transformar em cosseno. Menos seno. Menos seno de alfa igual a seno de alfa mais ou menos 180 graus. Tanto faz, não importa. Pode ser mais ou menos. Por quê? Isso daí vem daqui. Se eu tenho o fasor nessa posição, com um ângulo determinado alfa, para eu levar, aliás, para eu levar a menos, o que eu vou fazer? Simplesmente deslocar mais 180 graus para cá, no sentido contrário às agulhas do relógio, ou menos 180 graus para cá. Ou seja, a posição final vai ser a mesma. Então, eu posso somar ou subtrair os 180 graus, que vai dar na mesma. Mas, como eu tenho um ângulo muito grande, eu vou preferir subtrair para deixar ele menor. Primeiro passo, eu vou tirar esse menos daqui. V vai ser igual a 5 seno de 100t, onde ômega igual a 100, no caso. Ômega está em radianos por segundo. Mais 1860 graus menos 180 graus. Eu já tirei o menos. Agora eu vou ter que transformar esse seno em cosseno. Como é que eu vou fazer? V vai ser igual a 5 cosseno de 100t mais 1860 graus menos 180 graus menos 90 graus. Por quê? Porque eu tenho que o seno de alfa igual a cosseno de alfa menos 90 graus. Usando essa identidade aqui, eu vou ter isso daí. Eu já reduzi para o cosseno e já tirei o menos. Tirei o menos com esses 180 graus. Como é que fica essa minha equação? V vai ser igual a 5 cosseno de 100t mais, deixa eu ver quanto é que deu esse ângulo, mais 1590 graus. Isso daí é um ângulo muito grande. O máximo que a gente consegue imaginar é 360, que é um ângulo inteiro, uma volta inteira aqui. A gente vai ter que reduzir isso daqui para um ângulo menor do que 360. 1590 está legal, dá para calcular. Se a gente usar o cosseno disso daí, dá para calcular. Mas para nós é mais ou menos como se esse fasor tivesse feito várias voltas até parar no ponto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos reduzir esse ângulo aqui a um ângulo menor de 360 graus, ou seja, vamos tirar todas as voltas que ele deu para ficar no ponto inicial. Trabalhando com essa equação aqui, eu vou pagar essa parte aqui por enquanto. A gente não... Oi? O Carlos,
César Ferreira que não entendeu por que você tem que fazer a conversão para cosseno, do seno para cosseno, por que você tem que passar? O seno, o fasor, a onda senoidal para cosseno? Isso. Porque o ângulo é em relação ao eixo real. Esse daqui é cosseno e esse daqui é seno. O ângulo é em relação ao eixo real. Ele tem que ser em relação ao eixo real sempre. Então, a gente vai ter que passar essa onda que eu tinha no cosseno, no seno, aliás, para cosseno, para conseguir ter esse ângulo aqui. Porque, senão, a gente estaria calculando o ângulo em função ao eixo imaginário, que a gente usa de referência ao eixo real, sempre. Então, vocês vão ter que calcular esse ângulo. Se vocês têm uma senoide, vocês vão ter que levar ela para cosseno para conseguir fazer o fasor. Está respondido? Pergunta para ele se está respondido. Tá bom. Voltando para a nossa equação. Eu tenho que esse ângulo é de 1590 graus, mas eu não preciso. Esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa, 1590 graus. Isso vai ser alfa. Só que eu preciso um alfa que esteja entre 0 e 360 graus. Como é que eu faço? Esse daqui, o que eu acabei de falar agora, é equivalente, ele deu várias voltas até ficar numa posição final. O único que eu preciso é da posição final. Como é que eu vou reduzir esse ângulo? Eu vou pegar esse valor, 1590, dividir por 360 graus. Isso daqui me deu um número, 4,4 166. 166. O que me diz esse número? Ele me diz que o meu fasor deu 4 voltas antes de parar. Então, eu vou ter que tirar essas 4 voltas. Vou fazer o seguinte. O número que eu preciso vai ser igual a 4,41666 menos as 4 voltas que ele deu, que vai dar 0,41666. Esse número aqui é a porção que ficou, ou seja, o ponto final. Como é que eu faço agora para levar esse daqui para graus? Alfa vai ser igual a 0,41666 vezes 360 graus. Agora sim, eu já tenho meu ângulo em graus. Esse ângulo deu 150 graus. Portanto, já tenho meu ângulo em graus. Está feia essa letra, peraí, deixa eu escrever melhor. Agora, vamos apagar isso aqui. Essa equação vai ser igual a outra que eu vou escrever aqui em cima. V é igual a 5 cosseno de 100t mais 150 graus. Agora sim, é um ângulo que eu consigo trabalhar tranquilo. Então, essa equação é igual a essa, só que aqui é como se ele tivesse dado várias voltas. Mas como eu não preciso, eu vou trabalhar com aquela. Dessa equação aqui, eu vou tirar o domínio, eu vou passar para o domínio da frequência, eu vou tirar o fasor. Como é que seria o fasor dessa equação? Eu já sei que ômega é igual a 100 radianos por segundo, portanto, esse valor eu vou ter que reservar para depois, esse aqui, porque pertence a essa onda aqui. Fasor dessa onda é 5 com um ângulo de 150 graus. Volts. Esse é o fasor que eu vou usar para trabalhar agora. Alguma pergunta aí? Eu respondi algumas perguntinhas aqui, mas no geral está tranquilo. Está tranquilo. Aqui, esse daqui a gente pode trabalhar de duas formas. Na forma polar, como está ali, ou na forma retangular. Quando a gente trabalha com números complexos, se a gente vai multiplicar ou dividir, é melhor trabalhar na forma polar. Agora, se a gente vai subtrair ou somar, é melhor trabalhar
na forma retangular, vai ficar mais fácil. Vejam bem, eu posso passar esse daqui para a forma retangular. Como? V vai ser igual a x mais jy. Só que x é igual a 5 cosseno de 150 graus. E y é igual a 5 seno de 150 graus. Já, ou seja, esse daqui, fazendo isso, ele vai dar... Eu não tenho anotado aqui o valor. Deixa eu ver se eu anotei por aqui. Bom, fazendo isso, vocês vão ter esse daqui igual a x mais jy. Depois, no final da aula, ou amanhã, provavelmente, eu vou disponibilizar o PDF desse problema aqui na rota para vocês. O número, por enquanto, eu não tenho, mas eu já tenho os cálculos fechados. Agora sim, vamos voltar ao nosso circuito, só que agora já no domínio da frequência. Como é que fica nosso circuito? Nosso circuito vai ficar assim. Vou chamar de R1 essa daqui, que a gente vai precisar. Agora, esse daqui vai ser o XL, esse daqui vai ser o XC. Eu vou ter que calcular elas. Daqui o que eu vou precisar vai ser esse, então eu vou deixar separado aqui, que é a tensão aqui, entre esse ponto e esse ponto. V igual a 5 com um ângulo de 150 graus. Alguma pergunta? No momento não. Então vamos lá. Acho que o pessoal está entendendo. Agora sim. Deixa eu ver. XL, ômega, esses dois aqui, eles dependem da frequência angular. Portanto, a gente vai precisar dela. Ômega igual a 100. Então, XL é igual a ômega L. Como L era 10, eu vou ter 100 vezes 10, ou seja, 1 kΩ. Ela é medida em ohms. ZL já vai ser um número complexo mesmo. Vai ser igual a J ômega L, ou seja, a J1K, a J1000 no caso, ohms. XC é igual a 1 por ômega C, ou seja, vai ser igual a 1 dividido por 100 vezes, esse daqui era 5 microfarads. 100 vezes 5 vezes 10 a menos 6, ou E menos 6, como em alguns, ou seja, dependendo da notação, notação científica, notação decimal. Esse daqui vai dar 2 kΩ, ou 2000. Portanto, a impedância do capacitor vai ser igual a XC dividido por J, ou 1 por J ômega C. Isso daqui vai dar, passando J para cima, menos J, 2K ohms. Ou seja, menos J 2000. Por que isso daqui, se a gente passar o J para cima? O J é um número imaginário, ele está no eixo imaginário. J, ele vem, ou seja, se vocês passarem para cima, ele vem do seguinte. J é igual a 1 com um ângulo de 90 graus. Se eu colocar 1 por J, vai ser igual a 1 dividido por 1 com um ângulo de 90 graus. Se eu passar esse ângulo para cima, ele vai passar subtraindo. Então, 1 por J vai ser igual a 1 dividido 1 com um ângulo de menos 90 graus, porque ele passou para cima. Portanto, menos J. Ou seja, o I está aqui para cima e o menos I está aqui para baixo. J, 1 por J. Daí é que vem isso aqui. Então, a impedância do capacitor deu J2K.
Aqui eu vou chamar essa impedância total aqui, eu vou chamar de Z2. Então, deixa eu colocar o nome aqui. C2, que vai ser tudo isso aqui. E essa outra aqui eu vou chamar Z1. Só para fazer os cálculos. Continuando aqui, vejam bem, Z1 é igual a ZL. Então, Z1 é igual a J1K. E Z2 é igual a 1K mais CC. Então, vai ser igual a 1K menos J2K. Essas são as duas impedâncias com as quais eu vou trabalhar. Elas já estão na forma complexa, eu posso trabalhar, às vezes eu vou precisar deles na forma retangular e outras vezes na forma polar, dependendo do cálculo que eu vou fazer. Agora sim, vamos entrar no nosso probleminha. Tudo isso daí para calcular a tensão dessa fonte em T igual a 20 milissegundos. Como é que eu vou fazer isso? Depois eu vou colocar essas daqui na forma polar para a gente conseguir trabalhar. Agora sim, vamos trabalhar com lei de Ohm e leis de Kirchhoff no domínio da frequência. Como? Do mesmo jeito que se trabalha, que vocês aprenderam a trabalhar em eletricidade. Aqui eu vou ter uma I1, I2, aliás, vamos chamar I2. I1 é I. Como vocês já devem ter visto nas leis de Kirchhoff, toda corrente que entra num ponto sai. Portanto, I vai ser igual a I1 mais I2. O que eu estou precisando para calcular essa tensão? Estou precisando saber a queda de tensão aqui, porque essa daqui eu já tenho de dado. Então, para saber a queda de tensão aqui, eu tenho que calcular essa corrente aqui. Para isso, a gente vai trabalhar com as correntes em cada um dos ramos. Eu quero saber quanto é que é essa corrente. Por lei de Ohm, eu sei que a corrente circulando por aqui vai ser igual à tensão em cima do ramo, dividido pela impedância do ramo. Qual é a tensão? EV. 5 com um ângulo de 150 graus. Quanto é que vai ser I2, então? I2 vai ser igual a V por Z2, que vai ser igual a 5 com um ângulo de 150 graus, dividido por C2, que é 1K menos J2K. Trabalhando com ele, a gente é melhor, para fazer a divisão, é melhor levar ele para a forma polar. Como é que é a forma polar? O módulo vai ser igual a raiz quadrada de 1K ao quadrado mais 2K ao quadrado. Esse vai ser o módulo. E o ângulo dessa impedância vai ser igual ao arco tangente da parte imaginária, que é menos J2K, menos 2K, dividido pela parte real. Como é que é? Z2, módulo, vai ser igual a raiz quadrada de 1K elevado ao quadrado mais 2K elevado ao quadrado. E o ângulo vai ser igual a arco tangente de 2K menos 2K dividido por 1K. Fazendo esse cálculo, eu vou ter a impedância complexa desse sistema. Deixa eu ver quanto é que deu. Deu 2,23 com um ângulo de menos 63 com 43 quilo-ohms. Ou seja, aqui é 2.200. Eu vou usar esse número aqui para fazer o cálculo do I2. Como é que vai ficar? 2.230 com um ângulo de menos 63,43 graus. Eu vou apagar esse lado aqui porque eu vou precisar dessa parte para explicar o que vem agora. Como é que eu calculo isso aqui? I2 vai ser igual a 5 dividido por 2.230 com um ângulo de 150 graus
menos 63,43 graus. Então, menos com menos, vejam bem, aqui os ângulos a gente trabalha. Se eles estão dividindo, a gente subtrai. E se eles estão multiplicando, a gente soma. Menos com menos vai mais, portanto, daria um ângulo de 150 mais 63,43. Isso daí vai me dar um valor de I2 igual a 2,23 com um ângulo de 213,43 miliamperes. Esse daqui já é o meu resultado. Mas se vocês calcularem com as calculadoras científicas de vocês, ela pode dar um ângulo diferente, o qual é normal e já explico por quê. Se vocês usarem calculadora científica, ela nem sempre vai dar o ângulo, ou seja, o ângulo no sentido do giro das agulhas do relógio, contrário à agulha do relógio. Ele pode dar outro ângulo no giro contrário, eu já explico como. I2, em algumas calculadoras, pode dar esse valor. Esse ângulo aqui é igual. Os dois são os mesmos. Por quê? Pelo seguinte. De novo, no círculo real e imaginário. Vejam bem, se eu tenho um ângulo de 213, tá? Com 43, ele está maior do que 180. Então, eu vou desenhar mais ou menos por aqui. Significa que esse meu fasor aqui, ele está nessa posição. Só que eu posso dizer que ele está com um ângulo de mais 213 ou com um ângulo de menos 146. São iguais, a posição é a mesma. Então, não se preocupem se para alguns deu, se vocês refazerem os cálculos e dá um ângulo de menos 146. Significa que ele pegou por aqui. Ou seja, esse daqui está no sentido positivo do giro, esse daqui no sentido negativo do giro, mas isso daí não influencia. O que importa é a posição final. Portanto, qualquer um dos dois que estiver ali já está bem. Lembre-se, o nome desses ângulos é ângulos replementares. Em números complexos, vocês vão ver muito desses ângulos. Bom, eu já tenho a I2, agora eu quero saber a I1. Como é que eu vou calcular I1? I1 vai ser igual a V, o mesmo V, dividido por Z1, que é o XL. Lei de Ohm de novo. V por Z1. Ou seja, I1 é igual a 5 com um ângulo de 150 graus, dividido por C1. Quanto é que é C1? C1 é J1000. Só que o J1000 eu posso escrever como 5 com um ângulo de 150 graus, dividido 1000 com um ângulo de 90 graus. O J é um ângulo de 90. Portanto, I1 já fica mais fácil. 5 dividido por 1000 vai dar 5 miliamperes. 150 menos 90 vai dar 60. I1 é igual a 5 com um ângulo de 60 graus miliamperes. Qual seria o próximo passo? Perguntas por aí? Tinha alguma, você já sanou ela. Tá. O próximo passo é calcular o I. O I vai ser I1 mais I2. Só que eu tenho, vejam bem, eu tenho os dois I na forma retangular, na forma polar. Quando vocês forem fazer o cálculo manualmente, eu recomendo vocês passarem ele para a forma retangular, porque aí vocês vão somar todos os reais de um lado e todos os imaginários do outro. Se vocês têm a calculadora científica, não importa, ela vai fazer o cálculo para vocês. Mas, de qualquer jeito, vocês já sabem transformar da forma retangular para polar e polar para retangular, então não vai dar tanto problema assim, não. Agora sim, eu preciso do I. Eu tenho o I1, que está aqui embaixo, e o I2, que também está aqui embaixo. Como a minha calculadora científica deu menos 146, eu vou usar esse daqui.
mas dá na mesma, não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso dizer que I vai ser igual a 5 com um ângulo de 60 graus, mais 2,23 com um ângulo de menos 146,56 miliamperes. Isso daqui, quando vocês vão fazer o cálculo, vocês podem transformar em retangular, sim, e fazer o cálculo depois, mas eu vou passar para vocês o valor direto, porque eu acho que senão a gente vai faltar um pouco de tempo para a gente. Fazendo os cálculos diretos, eu tive que I deu 3,16 com um ângulo de 78,73 graus miliamperes. Essa daqui é a corrente que está circulando por aqui. Agora, para calcular essa tensão, eu preciso calcular essa, porque eu já tenho essa. Então, essa tensão vai ser igual a essa, mais essa daqui. Essa daqui é dado, portanto, eu preciso dessa aqui. Tensão V. VR, aliás, eu vou chamar de VR. VR vai ser igual a I vezes 1K. 3,16 miliamperes vezes 1 quilo vai ser igual, aqui eu multiplico aqui assim, 3,16 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 3 vai dar 3,16. O ângulo é o mesmo, porque não vai ter desfasagem, porque ele é um resistor, 78,73 graus volts. Ou seja, a queda de tensão que eu tenho no resistor vai ser igual a 3,16 com 78 graus em volts. Já tenho a tensão no resistor, já tenho a tensão em cima do nó que eu estou precisando, portanto, eu já sei qual é o VI. Como é que eu vou calcular o VI? VI é igual a VR mais V, ou seja, VI é igual a VR mais V. O V é esse daqui. Igual a 3,16 com um ângulo de 78,73 graus, mais 5 com um ângulo de 150 graus. De novo, como elas estão somando, é conveniente que se vocês vão fazer, aliás, se vocês vão fazer manualmente, vocês vão ter que passar ele para coordenadas retangulares, senão não vão conseguir fazer. Aí vão somar todas as partes reais juntas e a parte imaginária por separado e já deixa o número. Depois, assim, se der tempo, eu vou fazer um exemplo de como é que a gente faz isso aqui, se der tempo para a gente, porque a gente só tem 1 hora para isso aqui. Então, tensão de entrada vai ser igual, somando os dois, a tensão de entrada deu 6,7 com um ângulo de 173 graus. 123. Com 38 graus. Esse daqui é o meu fasor de tensão. Eu precisava chegar nele para conseguir calcular a tensão em 20 milissegundos. Veja bem, eu vou ter um fasor de 6,7 com um ângulo de 123 com 38 graus. Agora, isso daqui está no domínio da frequência. Eu preciso passar ele para o domínio do tempo. Como é que eu vou passar? Simplesmente substituindo isso daqui na fórmula geral. Já cheguei na tensão que eu precisava, então, VI é igual a 6,7 com um ângulo de 123,38 graus. Portanto, meu VI no domínio do tempo vai ser igual a 6,7 cosseno, pelo fato de que eu já expliquei para vocês, porque a gente tem o fasor em relação ao eixo real, cosseno de 100t, que é meu ômega, mais 123,38 graus. Agora, como é que eu faço para calcular o valor dessa tensão em t igual a 20 milissegundos?
aí eu vou ter que trabalhar com isso daqui. Só que aqui tem um detalhe que você tem que tomar muito cuidado. Esse termo aqui, essa chave está feia, está em radianos. E esse termo aqui está em graus. Portanto, não dá para misturar. Imagina, por exemplo, você tem dois cítricos, laranja e limão. Dá para somar? Bom, dá para fazer um suco, né? Mas é melhor passar tudo para laranja, tudo para limão, para fazer um suco legal. Vamos, como a gente está mais acostumado a trabalhar em graus que radianos, a gente vai passar os radianos para graus. Como? Eu vou chamar de beta o ângulo esse daqui, ômega t. Beta vai ser igual a 100 vezes... quanto era o tempo? Era 20 milissegundos. Deixa eu ver. 20 milissegundos. Vejam bem, ômega é 100 radianos por segundo. Ou seja, que vai indicar a velocidade do giro do fasor. Então, 100 radianos por segundo vezes 20 milissegundos vai dar 2 radianos. Então, o ângulo beta equivale a um ângulo de 2 radianos. Agora, como é que eu faço para passar esse 2 radianos para graus? Deixa eu ver aqui, está no finalzinho. Eu sei que π, radianos, é 3,14, o número universal que vocês já conhecem. Esse π, deixa eu ver, aqui, bom, esse daqui já não vou precisar. Se eu tenho um ângulo assim, esse ângulo é, vamos supor aqui assim, é 180 graus. Em graus. Em radianos, esse ângulo assim é π. Por quê? Lembre-se, 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, aqui eu tenho 270 e mais 360. 270? 270 e mais 360 graus. Aqui eu tenho π sobre 2. Lembre-se dessa relaçãozinha da escola do segundo grau. 90 graus. Portanto, π é igual a 180. Para fazer a transformação, eu vou dizer que π é igual a 180 graus. Regra de 3 simples. E 2 radianos igual a beta. Portanto, meu beta vai ser igual a 2 vezes 180 dividido por π. Isso daqui vai me dar um ângulo de 2 vezes 180, 360 dividido 3,14, dá um ângulo de 114,59 graus. Esse daqui é o ângulo que eu vou usar na minha fórmula aqui. Portanto, já que estamos com pouco espaço, eu vou fazer aqui agora. Eu tenho que VI em t igual a 20 milissegundos vai ser igual a 6,7 cosseno de 114,59 mais 123,38. Ficou um meio que em cima do outro, mas é isso aí. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonito aqui. 6,7 cosseno de 114,59 mais 123,38. Esse daqui já é um número, portanto, eu já tenho o ângulo. Calculando, você já coloca na calculadora isso aí, vocês já vão ter o valor direitinho. 123 mais 114 vai dar 230, mais ou menos por aí. Portanto, VI em 20 milissegundos vai ser igual a 6,7 vezes o cosseno desse ângulo ali, e deu menos 3,53 volts. Esse daqui era o resultado que a gente queria para o problema.
Tem alguma pergunta aí? Não mesmo não, prof. Não mais? Então, eu vou deixar esse probleminha aqui resolvido para vocês na Rota 1, provavelmente amanhã ou semana que vem, que vai estar todo resolvido, tudo que a gente fez aqui. O mais importante dessa aula é que vocês entendam o seguinte: fator é um vetor que gira, que pode ser representado em coordenadas retangulares ou coordenadas polares. Ele vai ser o mesmo, ele significa o início do giro do vetor. E por que a gente trabalha tanto com sinal senoidal? O sinal senoidal é fundamental para processamento de sinais. Porque o sinal senoidal é o sinal limpo, o sinal puro, que vocês vão trabalhar o tempo todo, quem trabalhar com sinais. Por exemplo, sinais qualquer, luz, som, pressão, tração, compressão, qualquer sinal físico, ele pode ser composto, ele vai ser composto por vários harmônicos senoidais de frequências diferentes, compreendendo o que se chama espectro em frequência do sinal. Esse espectro em frequência é uma somatória infinita de sinais senoidais puros. É o jeito que a gente tem de trabalhar com o processamento de sinais. Por isso que o sinal senoidal ele é tão importante. Então, bom, se não tiver mais perguntas, não tem mais? Não tem não. Então, ficamos à disposição. Muito obrigada pela atenção. Esse material vai estar disponível para vocês na aula. E qualquer coisa, entre em contato com a gente pela tutoria. Boa noite. Até mais.